Bem-vindo, pessoal. Vamos para nosso resumo e gravação da lição que começa essa semana. A lição dessa semana é a lição número 8. Quem pode me ajudar com o título da lição e o verso? Jesus, o mediador da nova aliança. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Essa é uma lição peculiar, é uma lição interessante por uma série de razões, mas bem peculiar por causa de um fenômeno em específico, que é essa expressão que está no título da lição, que é a expressão da nova aliança. A expressão de Jesus como mediador é algo trivial, né, algo corriqueiro dentro da mensagem bíblica, mas a expressão de nova aliança, ela sempre traz algum tipo de viés, algum tipo de discussão um pouco mais acalorada em função da interpretação ou do significado dessa estrutura da nova aliança. O interessante é que, como o autor fez o processo, a lição de casa, né, ele fez todo o processo de construção inicial do livro de Hebreus, nas lições anteriores, principalmente as lições de número 2 até 5, a gente tem o contexto necessário para compreender aquilo que é a essência do assunto da lição dessa semana. Então, quando a gente fala de Jesus como mediador da nova aliança, algumas coisas têm que ser trazidas à tona antes de falar da nova aliança. A primeira coisa que a gente precisa trazer à tona é a figura de Jesus no livro de Hebreus. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, em particular, Jesus é apresentado numa figura central no livro de Hebreus, que é a figura do sumo sacerdote, embora essa não seja a única figura que o texto de Hebreus traz a respeito de Cristo. A gente viu Jesus como confirmação da promessa do rei que foi prometido a Israel, da geração de Davi, a gente viu Jesus como nosso irmão, a gente viu Jesus como criador, a gente viu Jesus por diversos aspectos diferentes que a Bíblia apresenta. Mas a figura central do livro de Hebreus é Jesus como aquele que media, aquele que age como sumo sacerdote, que faz a mediação por seu povo. E nesse sentido, quando a gente olha para Jesus como sumo sacerdote a partir do livro de Hebreus, Paulo faz questão de deixar muito claro o distintivo, ou seja, a singularidade desse Cristo em relação a todos os demais sacerdotes, a todo o sumo sacerdócio que o antecede. E é este o contexto necessário para a gente compreender aquilo que a lição dessa semana vai abordar em relação a essa questão da nova aliança. Ou seja, a gente tem dois grandes sistemas, se assim a gente pudesse dividir, dois grandes sistemas de apresentação de salvação na Bíblia. A gente tem todo o sistema levítico de salvação e a gente tem todo o sistema cristão de salvação. E por cristão entendamos todo o sistema messiânico pós-vinda de Cristo. Esse contexto de a gente ter essas duas abordagens, ou seja, o que no Velho Testamento é apresentado a partir do modelo levítico de intercessão e que no Novo Testamento é apresentado a partir do modelo cristão de intercessão, ou seja, o Cristo que morre e intercede por todos depois de ressurreto. Esses são os dois grandes sistemas de apresentação da salvação. E é neste sentido que aparece essa questão de novidade ou de nova aliança. E é importante a gente ter esse contexto bem claro para não confundir as coisas quando algumas abordagens aparecem no texto de Hebreus. Como, por exemplo, quando o texto de Hebreus diz que para que essa nova aliança se confirme e já que se estabeleceu um novo sacerdócio, é necessário também uma nova lei. E uma leitura rápida desses textos, sem olhar o contexto que Paulo monta antes, nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de Hebreus, facilmente a gente embarcaria na tese de que a lei que existia no Velho Testamento, a lei dos 10 mandamentos, teria sido abolida para ser substituída por uma nova lei, já que a aliança do Velho Testamento foi substituída por uma nova aliança. O detalhe interessante do que Paulo faz, e a gente vai perceber isso ao longo do estudo dessa semana, o detalhe interessante é que Paulo conecta o sumo sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque. E ao fazer essa conexão, Paulo cria um precedente importante da gente manter em tela.
de manter em cena o precedente de que a nova aliança é mais antiga do que a primeira. Afinal de contas, quando a gente olha a aliança levítica, nós estamos falando do período do povo de Israel a partir da libertação do Egito. Mas quando a gente fala de Melquisedeque, a gente está falando de Abraão, que é antes de Moisés. E a aliança que Jesus traz, ela é semelhante à aliança de Melquisedeque e distinta da aliança levítica. Portanto, ela é mais antiga que a outra. O que significa dizer que qualquer conexão que a gente tente fazer de que a novidade do Novo Testamento, me permita a redundância dos dois novos, né? A novidade apresentada no Novo Testamento, na realidade, é a confirmação de algo que já existia desde o início do processo. E, portanto, é necessário entender por que o texto do Novo Testamento vai abordar essa questão de novidade. Por que é nova essa aliança? E em que ela é nova? E quais são os aspectos que abrangem essa novidade apresentada no Novo Testamento a partir do texto de Hebreus. Então, começando por aí, o que a lição faz? A lição coloca por que é necessária uma nova aliança. Qual é a grande necessidade por trás dessa nova aliança? A necessidade repousa em um fato, o fato de que o povo de Israel rejeita aquilo que é a sua parte no compromisso estabelecido na aliança. Porque a aliança, embora ela seja um provimento unilateral, é Deus quem se dirige ao seu povo para estabelecer a aliança, ela exige, na contraparte, um pacto. Deus apresenta a sua aliança e a resposta do povo de Israel é a obediência. O problema é que o povo de Israel não obedece, ele se rebela, ele se revolta com Deus, se afasta da aliança, e a aliança perde o seu efeito. Não porque Deus descumpriu a aliança, mas porque Israel não cumpriu sua parte. Ao acontecer esse processo, abre-se o espaço para uma reformatação da aliança. Afinal de contas, se alguém rejeitou, o que Deus vai fazer para que a aliança continue válida? E é nesse sentido que aparece a nova aliança. O contexto da nova aliança tem por trás dele a expressão de um povo que rejeitou a aliança. E isso estabelece a necessidade. Uma outra coisa interessante, quando a gente aborda essa questão da necessidade de uma nova aliança, é a questão de que a velha aliança, a apresentada no Sinai, ela era uma representação da aliança verdadeira. Ou seja, quando Deus promete que vai tirar Israel do Egito, libertá-los do jugo da escravidão, levá-los à nova terra e eles encontrarão descanso, encontrarão paz. Esse processo físico de tirar do Egito e levar a Canaã é uma metáfora do processo espiritual, que é retirar da prisão do pecado e levar à eternidade o descanso eterno, o descanso de Deus. Portanto, é óbvio que era necessário uma nova aliança, uma vez que a primeira aliança era uma metáfora, era um exemplo, era um tipo daquilo que, de forma antítica, resolver-se-ia em Cristo, quando Cristo viesse como Messias e apresentasse aquilo que é a verdade sobre essa aliança. É como se a gente estivesse escrevendo por um desenho até que a gente tivesse a chance de encontrar o objeto do qual esse desenho é cópia. E esse é o segundo aspecto pelo qual era necessária uma segunda aliança. A primeira aliança era só uma sombra. Outro aspecto interessante que Paulo resgata dessa primeira aliança em contraste com a nova aliança é o fato de que a primeira aliança está baseada numa mediação de pessoas que também precisavam de mediadores. Os sacerdotes eram pecadores, os sumos sacerdotes eram pecadores e eles também necessitavam de sacrifício pelo seu próprio pecado. E, portanto, era necessário um desenho de aliança que estivesse baseado não em um pecador, mas em alguém perfeito, em alguém santo, em alguém que legitimamente pudesse abrir o espaço para a extinção do decreto de morte que pairava sobre o pecador. E é exatamente nesse sentido que Cristo aparece como uma figura nova, a nova aliança. E, aliás, isso já estava escrito lá atrás no povo de Israel, quando a gente lê textos como o texto de Jeremias, por exemplo, que apontava na direção de que viria
a aliança verdadeira, e quando viesse, Deus escreveria a sua lei no coração do seu povo. Essa não é uma situação nova que o livro de Hebreus traz, é uma situação já presente no Velho Testamento. O que significa que o Velho Testamento já apontava que necessária se fazia a vinda daquele que é perfeito, aquele que cumpriria os ditames e os requisitos da aliança. E, nesse sentido, a necessidade se estabelece por essa questão também, que é a questão de uma estrutura perfeita que confirmasse a aliança. Um outro aspecto interessante de observar é que a aliança, na promessa feita ao povo de Israel, quando se olhava para frente na esperança da salvação, o que garantia essa salvação e garantia essa esperança era a morte de um cordeiro, ou de qualquer outro animal que fizesse parte da estrutura do sacrifício. O detalhe é que nenhum desses animais, de fato, poderia redimir o pecado. Aquilo era só um símbolo de que um dia aquele que tem o sangue verdadeiro, aquele que de fato paga o preço do pecado, viria para verter voluntariamente seu sangue em favor do pecador. E, portanto, a nova aliança também permeia essa questão. Aquele que veio como sacrifício perpétuo. E, aliás, essa é a lição da semana que vem, quando a gente olha para o Cristo, na referência da lição da semana que vem, como o sacrifício perfeito. E esse também é um aspecto do porquê era necessária uma nova aliança. Todo esse conjunto de elementos é corroborado ainda com mais um aspecto interessante da nova aliança, que é o aspecto de que a lei que foi dada em pedra, Deus tinha como intenção que ela virasse a prática do seu povo e virasse a essência do que era esse povo. Um povo que obedece a Deus e que respeita o seu Criador. Porém, isso não ocorreu. E a lei de Deus ficou simplesmente como um evento externo, um paradigma externo, um código externo. Quando, na realidade, a intenção de Deus era que esse código se perpetuasse a partir das pessoas. Tanto que esse código externo ficava dentro da arca da aliança, como referência direta da sua santidade. E o mesmo Paulo que escreve Hebreus, escreve Romanos, dizendo da perpetuidade desta lei. E, portanto, a necessidade de uma nova aliança também se faz por esse aspecto, de que a internalização da lei de Deus necessitava da realidade do Cristo e do poder que dele advinha. E é nesse sentido que aparecem os textos, tanto de Hebreus quanto o restante dos textos do Novo Testamento, quando pontuam essa questão da nova aliança ou da lei, como agora ancorada no poder e graça de Jesus Cristo. E a partir dele é possível a vitória. Então, dentro desse contexto, a gente também tem a necessidade de uma aliança baseada nesse quesito, que é a lei internalizada no sujeito. E ainda um aspecto interessante dentro dessa questão da internalização, né, da lei ultrapassar o limite externo e adentrar o sujeito, quando a gente observa que essa transformação que deveria acontecer a partir do conhecimento de Cristo e do encontro com ele, traz no próprio Cristo a referência. Até Jesus, não havia passado pelo planeta ninguém que obedecesse à lei. E após Jesus, a obediência à lei continua tendo a mesma dependência, a dependência daquele único que observou a lei. Ou seja, obedecer a Deus no Velho Testamento implicava o cumprimento de um pacto e a dependência de Deus em comunhão. Obedecer a Deus no Novo Testamento implica a mesma coisa. O reconhecimento de Cristo como poder e fonte para a vitória sobre o pecado e a dependência dele. Daí a expressão de João, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho, ao ilustrar, por exemplo, no capítulo 15, a questão da videira. E ao colocar-nos como sendo ramos ligados à videira e com uma proposta: permaneçam em mim. Aquele que permanece ligado à videira dá fruto e bom fruto. Portanto, a representação que o Novo Testamento traz daquilo que era a proposta de Deus no Velho Testamento é a internalização da prática do Evangelho a partir da ligação com Cristo. No poder de Cristo, somos mais que vencedores. Essa expressão
ela é importante dentro desse quadro de necessidade da nova aliança. Tudo isso vai estar lá no debate da lição dessa semana, começando lá pelo início dela, com essa proposta de por que era necessária uma nova aliança. E aí tem uma expressão que também é trazida na lição, que é a discussão terminológica, né, a discussão etimológica dos termos, que é observar que a expressão nova também pode significar renovar. Eu tenho algo que se perdeu, e se perdeu por alguma causa, e aparece o renovo, aparece a reformatação. E, nesse sentido, a leitura da aliança apresentada no livro de Hebreus, ela guarda atrás de si esse aspecto de que Deus, olhando o não cumprimento de Israel, renova o seu pacto, dizendo para nós, olha, a minha parte eu continuo deixando válida. Vocês querem assinar de novo o pacto, já que desistiram? E esse é o sentido da nova aliança. Alguém rejeitou a primeira, Deus resolve, na sua misericórdia, manter a sua parte, dizendo, eu vou deixar ainda aberta a aliança. Alguém quer entrar? E aí, essa nova aliança, na realidade, é simplesmente a renovação da primeira com pessoas novas. E isso também está expresso no Novo Testamento. Quando a gente olha o Evangelho, também de João, no capítulo 1, e isso aparece lá, veio para os seus não o receberam. O que Deus faz? Vira as costas e vai embora? Não. Deu poder de serem chamados filhos de Deus todos os que vierem a crer no seu nome. Ele renova o pacto. Só que agora, em vez de o pacto ser feito com uma nação, para a partir dessa nação abençoar o mundo, Deus agora faz o pacto diretamente com o mundo, com todas as pessoas que escolherem segui-lo. E esses passarão a ser chamados filhos de Deus por adoção. E essa expressão é interessante, filhos de Deus por adoção, porque não são judeus, não são hebreus, são gentios, que deveriam ter sido conquistados no sentido de evangelho, no sentido de salvação, pelos hebreus, mas não foram, porque os hebreus desistiram da salvação. Então Deus estende a misericórdia e vai em busca do pecador aonde quer que ele esteja, e envia os seus discípulos ao mundo inteiro para pregar o evangelho. E esse é o sentido da nova aliança, o sentido da renovação do pacto. Ou seja, Deus estende o modelo para todo aquele que deseja. Outra coisa interessante dessa renovação é quando a gente olha esses textos, e a gente vai ter alguns para analisar, mas esses textos que estão referenciados, principalmente o de Jeremias, dão para a gente esse aspecto de renovação, porque no texto de Jeremias fica explícita essa questão de que Deus transita a lei das tábuas para dentro do coração, renovando o sujeito. Já que a leitura da lei não foi suficiente, Deus adentra o sujeito e fala, eu vou modificar você por dentro para ver se você obedece. Não que ele não tivesse disposto a fazer isso antes, mas simplesmente é uma retratação daquilo que Israel não fez. E isso é interessante de observar quando a gente lê os textos que estão aí propostos na lição de segunda-feira, nesse aspecto da renovação. A outra coisa interessante de observar a renovação da aliança é que ela tem um mediador melhor. E a gente já falou disso como um dos motivos, uma das necessidades da nova aliança. Ou seja, a aliança nova guarda como mediador o próprio Deus. Diferente da aliança anterior, que guardava como mediadores seres humanos. O que significa dizer que aquele que se coloca como intermediário da nossa salvação, ele é melhor do que qualquer outro que poderia ter sido posto naquela condição. E nesse sentido vem os textos que a gente já viu nas lições anteriores. Esse é o meu filho, hoje te gerei, esse é o sumo sacerdote, que é da ordem de Melquisedeque, e de uma ordem maior do que qualquer outra ordem. As referências a respeito de Jesus, elas são bastante enfáticas para mostrar em que Jesus é superior. Óbvio que isso é redundante, porque só o fato de ser Jesus já é autoexplicativo, ele é superior em todos os termos. Até porque foi o Jesus, que é mediador, quem escolheu os mediadores humanos no passado. Foi ele que apareceu no Monte Sinai e entregou para Moisés as leis. Foi Jesus quem apareceu e disse, é da casa de Arão que virá o sacerdócio. Então, quando Jesus assume a figura de sumo sacerdote, é óbvio que ele é melhor e é maior do que qualquer outro,
não só pelo fato de ser Deus, o que já seria óbvio, mas pelo fato de que é ele quem instituiu toda a aliança. O pacto é dele. É ele quem se direciona ao humano, foi ele quem chegou próximo do ser humano, propondo uma aliança. Foi ele quem apareceu a Abraão dizendo, você vai ser pai de uma grande nação. Foi ele que visitou pessoalmente a Abraão para confirmar a promessa e Sara riu. Foi ele quem chegou diante de Abraão simplesmente pela misericórdia de avisá-lo que destruiria Sodoma e Gomorra, ou seja, é sempre Jesus. Foi Jesus que apareceu como grande soldado diante de Josué. É sempre ele. Portanto, é natural que se ele resolve, eu vou ser o sacerdote, eu serei o sumo sacerdote, por razões óbvias, ele é melhor. Ele é melhor porque ele é perfeito, ele é melhor porque na qualidade humana que assumiu também foi perfeito, ele é melhor porque ele é o que instituiu a aliança, e ninguém conhece melhor a aliança do que quem propôs a aliança, e ele é melhor porque ele ressuscitou e pagou o preço exigido pelo pecado de uma lei que ele mesmo criou. E isso mostra a legitimidade de Cristo. Ele cria a lei, nós desrespeitamos a lei. E ele decide pagar o preço da lei que ele mesmo criou, que exigia a nossa morte e ocupa o nosso lugar. Tem como ser melhor que isso? Para completar, se a gente ainda olha o texto de Romanos, por exemplo, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, sem esperar nada em troca. Embora espere algo em troca, no sentido não de que ele precise de algo, mas ele espera que eu responda afirmativamente porque ele se entristece quando eu me perco, quando eu morro. E, portanto, a razão pela qual ele morre antes de eu reconhecê-lo como Salvador é para que essa morte me provoque sem nenhum tipo de amarra. Ou seja, ele não me exige nada, ele simplesmente diz, está aqui o presente, você aceita. E nesse sentido, não há mediador como Cristo, não há mediador que possa se comparar ao Cristo. Em todos os aspectos ele é melhor, inclusive no sacrifício. Uma última questão interessante de observar nessa abordagem do texto de Hebreus 7, e que se confirma depois nos demais textos, né, no Hebreus capítulo 8, 11, etc., é a superioridade das promessas atreladas ao desenho. E aí vem uma questão importante, em que as promessas são superiores? Já não eram importantes as promessas feitas para Israel, por que essas aqui são maiores? Pelo mesmo motivo que a gente listou lá da necessidade de uma nova aliança. Se tudo aquilo é a sombra do que viria, as promessas ligadas à nova aliança não são a sombra, são a realidade. Israel tinha uma promessa feita a respeito de um reino terreno que teria um fim. Afinal de contas, mesmo que Israel entrasse em Canaã e se tornasse uma nação longeva outra vez, vivendo 150, 200 anos, 250 anos, como infere o texto de Isaías 66 e 65, ou seja, mesmo que Israel, respeitando aquilo que Deus delimitou, habitando Canaã, ampliasse a sua longevidade, os velhos morressem fartos de dias, ainda assim morreriam. Não existia promessa de vida eterna em Canaã. A promessa em Canaã era paz, descanso das aflições do Egito. Mas isso era uma metáfora do descanso eterno, a liberdade ou a condição de se livrar plenamente do pecado e viver perfeitamente para o resto da eternidade. E então, sim, a gente encontraria o descanso pleno. Aquilo era uma metáfora do que viria como promessa futura, que era a redenção eterna. Então, nesse sentido, as promessas de fato são superiores, porque elas apontam para algo que é definitivo, enquanto as promessas feitas para Israel, embora apontassem também para essa esperança definitiva, traziam no seu bojo uma experiência local, uma experiência singular local, que era finita. Por melhor que fosse, finita. Por melhor que fossem os frutos de Canaã, eles também apodreciam. Por melhor que fosse o mel que a terra desce, ele também estragava. Nesse sentido, as promessas que vêm da nova aliança são superiores. Mas não só. As promessas da nova aliança estão baseadas numa certeza e não numa esperança. Todas as promessas feitas
no contexto do Velho Testamento, estão baseadas em uma esperança. Aquilo que o sacrifício do cordeirinho representava. Um dia o Messias virá e morrerá por todos. Era uma esperança. As promessas da nova aliança estão baseadas numa certeza. Ele veio, ele morreu e o seu sacrifício foi definitivo. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mal. E isso está expresso no livro de Apocalipse, quando a gente vai no capítulo 12, encontra lá, dos versos 7 em diante, a referência de houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todos os homens. E aí vem a expressão, ele os venceu com o sangue. E com esse sangue ele comprou todos. Então a gente vai a Apocalipse 5, isso fica explícito lá, comprou todos, e faz de todos parte do seu reino, e mais do que isso, reinarão sobre a terra. E essa terra já não é mais a referência à Canaã física, no sentido de Israel, é a Canaã celeste, o reino de Deus eterno, a nova terra. E nesse sentido também a gente tem a expressão de que a sombra foi substituída pela realidade, e por isso as promessas são superiores, porque estão baseadas agora na certeza de que Cristo cumpriu o que falou. O que significa que olhar para frente, a expectativa da vinda de Cristo e a expectativa da nova terra, para nós é certo. É certo não no sentido de ser correto, é certo no sentido de ser certeiro. Não vai ter falha, porque todo esse olhar de esperança futura está baseado numa certeza passada. Diferente de Israel, que tinha todo o seu olhar baseado numa expectativa. Embora eles tivessem alguma certeza quando eles olhassem para o Egito e a libertação. Mas ainda assim teriam que aguardar o Messias vir, para que tudo isso se confirmasse como definitivo. E aí a lição fecha com uma reflexão e com um apelo, uma vez que a nova aliança implica a escrita da lei de Deus no coração. Então, o que significa dizer que a nova aliança pressupõe um novo coração. Isso também não é novo. Se a gente vai aos Salmos de Davi, a gente vai encontrar Davi falando disso. Cria em mim, ó Deus, e ele vai referenciar duas escrituras, né? Ele vai falar de um coração puro ou novo e vai falar de um espírito reto ou de integridade. O que significa dizer que essas coisas já estavam no desenho anterior, só não foram cumpridas por Israel. Logo, a nova aliança revitaliza isso. Deus quer escrever a lei no coração, portanto, isso implica a renovação do coração. Implica um coração novo, implica uma transformação. E essa é a grande questão e o grande apelo que a nova aliança traz. Aliás, esse é o apelo que a gente vê no próprio texto de Apocalipse, lá no capítulo 3, no verso 20, quando a gente observa Jesus insistentemente batendo, aguardando que a gente abra, e isso é uma metáfora do coração. Ele quer entrar, ele quer cear, ele quer comungar comigo. Essa transformação prevista de eu escreverei a lei no coração é o que está previsto em todas essas narrativas, em todos esses textos de apelo ao longo do texto bíblico. Portanto, guardando aí toda essa referência, o estudo nosso dessa semana é um revisitar a essas questões com um único objetivo, o objetivo de que a gente não repita o erro de Israel. Esse objetivo a gente já viu materializado lá no capítulo 4 do texto de Hebreus, quando insistentemente Deus diz, se vocês escutarem o que eu estou dizendo, não deixem para depois, hoje é o momento. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, se hoje vocês escutarem o que eu estou propondo, aceitem e entrem no descanso que eu estou propondo. Essa referência do tem que ser agora, essa referência da urgência, é o grande apelo que o texto de Hebreus traz, principalmente para nós que vivemos no último tempo da história. Vou terminar com os textos que estão lá na lição de sexta-feira, dois textos interessantes para a gente refletir. O primeiro deles começa assim, na metade da lição de sexta. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara, suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é obra de que os enganos, isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus
está despertando você. A primeira parte interessante desse texto é que, dentro desse contexto da nova aliança, pegar perto de um Cristo real, lembra, a função do Espírito Santo é essa, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se você olha os porquês, eles estão listados lá no texto de João. Ele convence do pecado porque a gente perdeu a referência. Ele convence da justiça, ou nos leva à justiça, porque a gente não vê mais o Cristo. Portanto, ele nos leva a Cristo. Então, ele me convence do pecado, eu percebo o pecado e necessito de salvação. Ele me leva a Cristo. E uma vez em Cristo salvo, ele me leva ao juízo, porque em Cristo eu posso ficar de pé diante do juiz, porque eu sei que o juiz vai me inocentar. É nesse sentido que o texto aqui coloca que o diabo já não tem mais poder sobre nós, porque o Espírito de Deus nos despertou da morbidez, da morte do pecado. O segundo texto na carona vem assim: quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus, porque não dá para ir a Jesus sem ter reconhecido o pecado. A sequência é interessante. Ele me convence da culpa e me leva ao Cristo, que é a solução da culpa. Portanto, o contraste produzido entre a perfeição de Cristo e a nossa condição é que nos desperta a necessidade do Cristo. Então, aquele que não reconhece a própria pecaminosidade, na realidade, não vai desenvolver amor profundo por Cristo, porque não precisa dele. Já é perfeito, porque precisaria de Cristo. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino, mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Ou seja, eu posso apreciar o que Cristo fez por mim, posso achar fantástico ele ter morrido pela humanidade, até exaltá-lo como um herói, mas a menos que eu enxergue o caráter de Cristo para perceber a distância entre o caráter dele e o meu, e isso me constranja a perceber as minhas imperfeições e assumi-las, a menos que isso ocorra, o que a gente vai ter é simplesmente uma visão superficial da graça e superficial do Cristo. Porque a visão real de Cristo sempre levará a um reconhecimento da própria pecaminosidade. Quanto mais perto de Cristo a gente chega, mais nítido se torna o pecado que habita em nós. E essa é a grande questão no apelo: eu quero escrever as minhas leis no seu coração e preciso que esse coração seja transformado. O caminho é essa sequência que esses dois textos trazem na referência de um livretinho antigo e relevante sempre, que é o Caminho a Cristo. Espero que vocês tenham um bom estudo durante a semana, que esses pontos de ancoragem sirvam para vocês se aprofundarem aí nos textos. Não percam a leitura dos textos do comentário de Ellen White que estão na lição, porque são textos primorosos, principalmente no que diz respeito ao livro de Hebreus, para a gente ampliar a compreensão. E a gente se encontra no próximo sábado para recapitular o que vocês estudaram, o que a gente leu. Okay? Um grande abraço para vocês. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos porque na condição do pecado em que estávamos e na condição de desligamento de Deus, proveste a forma de reencontrarmos o caminho e podermos nos apresentar diante de Deus com confiança e com tranquilidade. Te agradecemos porque o sacrifício de Cristo é pleno e poderoso o suficiente para eliminar o decreto de morte que pairava sobre nós e principalmente abrir a possibilidade de que recomecemos um caminho adequado, um caminho de obediência, um caminho de comunhão contigo. Te pedimos o poder para isso, que o Espírito Santo se faça presente em nossa vida, assumindo o controle de todas essas questões, pela nossa decisão pura e simples de entrega, e principalmente nos ajude a mostrar a alegria do viver cristão e a alegria da nova aliança, que se baseia na certeza de que Cristo já veio e, portanto, podemos esperar com toda a certeza que o restante da promessa se cumprirá. Dá, Senhor, que, se possível, tudo isso ainda se cumpra em nossos dias, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.